Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Memórias Plurais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a expansão do conceito de patrimônio cultural no Brasil, como ele foi se formando, os desafios enfrentados e as transformações que nos levaram a reconhecer que o patrimônio não é só feito de materialidade, mas também de saberes, práticas e histórias de diferentes grupos sociais. Vamos contar um pouco dessa trajetória histórica que envolve debates sobre identidade nacional, políticas de preservação, momentos de crise, também avanços importantes que abriram espaços para a pluralidade das nossas memórias. As discussões sobre a nacionalidade brasileira foram intensas em vários momentos da nossa história. Tanto intelectuais quanto o próprio Estado buscavam construir uma imagem do Brasil não só para os brasileiros, mas também para o mundo. Depois da independência, no século XIX, surgem instituições com o objetivo central de formar os quadros da burocracia estatal. Mas essas instituições, elas também reuniram parte importante da intelectualidade da época e passaram a ser espaços onde se construía, mesmo que simbolicamente, o que seria considerado nacional. Esse debate girava em torno da identidade do Brasil. Como transformar uma nação mestiça, marcada pela diversidade étnica, em uma civilização nos trópicos? Ou seja, um país tão diferente das potências europeias em termos econômicos e sociais, se reconhecer como um país moderno e civilizado. Um dos protagonistas dessa discussão foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Ele ajudou a criar uma historiografia nacional, uma história oficial do Brasil, que contribuía para forjar uma identidade cultural compartilhada. Além disso, o IHGB teve papel importante na criação das primeiras políticas de preservação do patrimônio histórico, valorizando elementos culturais que fortalecem essa identidade. O grande objetivo do IHGB era construir uma narrativa histórica que desse sentido à humanidade de país, criando um passado organizado e homogêneo. Para isso, o Instituto destacava as figuras e os eventos que se tornaram verdadeiros heróis nacionais. Essas histórias serviam para incentivar o civismo e o patriotismo, reforçando o compromisso com a pátria e criando uma memória nacional que ajudasse a consolidar a ideia de um Brasil unido e também respeitado. Ao criar essa narrativa oficial, o Instituto acabou exaltando um nacionalismo que muitas vezes ignorava a diversidade do Brasil, privilegiando apenas certos grupos e ideias. Apoiados no sentimento nacionalista, por volta da primeira década do século XX, alguns setores da sociedade passaram a se preocupar com a preservação de bens históricos e arquitetônicos, especialmente para conter a destruição e a invasão de obras, principalmente no estilo barroco, para o exterior. Ao mesmo tempo, é importante destacar que, no final do século XIX, cidades como Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro passaram por um processo de remodelação urbana, o que acabou resultando no desaparecimento de muitas edificações antigas, evidenciando uma tensão entre modernização e preservação do patrimônio. Entre 1917 e 1925, as discussões sobre a preservação do patrimônio chegam ao Parlamento Legislativo e, nesse período, foram apresentadas proposições legislativas à Câmara dos Deputados, com o intuito de apresentar ações e órgãos de preservação do patrimônio cultural brasileiro. A década de 1930, com a centralização política promovida pelo governo Vargas, o Estado passa a adotar uma postura mais ativa na construção de uma identidade nacional, utilizando o patrimônio como uma ferramenta simbólica. Nesse contexto, se destacam ações como a elevação de Ouro Preto a monumento nacional em 1933, reforçando o imaginário republicano ao valorizar o barroco mineiro e a figura de Tiradentes como herói nacional. Lembrando que o barroco não foi só um estilo arquitetônico, mas uma forma de expressar poder, fé, identidade e posteriormente passou a ser símbolo da formação cultural brasileira, sendo valorizado como um patrimônio nacional.
É importante lembrar que durante o período pós-abolição e nas primeiras décadas do século XX, a valorização dos bens e dos monumentos da elite colonial estava diretamente ligada a um desejo maior, o de esquecer e apagar as marcas da escravidão no Brasil. Muitas das construções históricas que preservamos hoje, como as igrejas barrocas, os casarões, eles foram erguidos com a exploração do trabalho de pessoas negras escravizadas. Assim, embora esses patrimônios sejam valorizados, eles carregam uma história marcada por 500 anos de escravidão que foi deixada de lado na memória oficial do país. No episódio 5 do nosso podcast, vamos falar exclusivamente sobre o patrimônio afrodiaspórico, abordando as suas contribuições e desafios na preservação e valorização dos bens e manifestações culturais. Em 1934, um novo decreto organizou o Serviço de Proteção aos Monumentos Históricos e Obras de Arte Tradicionais, oficializando o cuidado com os bens culturais como parte do projeto político e simbólico do governo. A criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPHAN, durante o governo Vargas, resultou da articulação entre o Estado e os intelectuais modernistas, como Mário de Andrade, que propôs uma concepção inovadora de patrimônio, incluindo manifestações populares e bens de natureza imaterial. Apesar das pressões políticas, parte dessa proposta foi incorporada ao Decreto de Lei nº 25 de 1937, que oficializou o tombamento como um instrumento de preservação e marcou o início da política federal de proteção ao patrimônio histórico e artístico no Brasil. Durante a ditadura militar, instaurada no Brasil na década de 1960, o regime criou órgãos oficiais com viés conservador, como o Conselho Federal de Cultura, o CFC, fundado em 1966, composto majoritariamente por intelectuais da elite. O CFC teve atuação significativa até os anos 1970, influenciando diretamente a política cultural do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, especialmente por meio da Câmara do Patrimônio. O Conselho Federal de Cultura tinha como função principal formular e orientar a política cultural oficial do regime. Ela atuava a partir de uma perspectiva elitista, tradicional e conservadora, promovendo uma concepção restrita de cultura centrada na valorização de expressões associadas à história oficial e às elites intelectuais. Nesse processo, manifestações populares, críticas ou dissidentes eram sistematicamente excluídas ou desvalorizadas do reconhecimento institucional como cultura legítima. No início da ditadura militar, o CFC e o IPHAN falavam em democratizar a cultura por meio da criação de casas de cultura e da restauração de prédios históricos. No entanto, o que se considerava importante preservar refletia uma visão bastante tradicional: igrejas, casarões, centros históricos de estilo barroco ligados à cultura europeia e cristã. Assim, o discurso de preservação do patrimônio nacional na década de 1970 se baseou justamente na defesa de uma memória nacional sacralizada, erudita e, quando popular, folclórica e estática. Após a ditadura, o campo do patrimônio cultural começou a se transformar, impulsionado pelo avanço da abertura política e pela pressão dos movimentos sociais. A partir da década de 1970, sindicatos, movimento dos trabalhadores, grupos culturais, organizações da sociedade passaram a reivindicar maior participação e reconhecimento de suas memórias e expressões culturais. Com a fusão do SPHAN em 1980 e a criação do Ministério da Cultura em 1985, o discurso patrimonial começou a se alinhar mais às demandas sociais e à valorização da diversidade cultural. Nesse novo contexto, o tombamento do terreiro da Casa Branca, em 1982, marcou uma virada simbólica, o reconhecimento, ainda que inicial, de patrimônios ligados às culturas afro-brasileiras e populares, antes negligenciadas pelas políticas oficiais. A Constituição de 1988 marcou um novo momento na forma como entendemos o patrimônio cultural no Brasil. Ela reconhece o patrimônio como uma questão não só jurídica, mas também profundamente política.
O artigo 216 da Constituição reconhece o patrimônio cultural brasileiro como tanto os bens de natureza material quanto imaterial, ou seja, não só os prédios históricos e objetos, mas também os saberes, as práticas, as expressões artísticas, celebrações, modos de viver que representam a identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos que compõem nosso país. É uma visão plural e inclusiva que valoriza as diferentes formas de viver e lembrar, e que convida a sociedade a refletir sobre o que merece ser preservado. A nova Constituição abriu espaço para o reconhecimento de manifestações culturais que antes não eram sequer consideradas nas políticas de preservação. Isso acabou permitindo a valorização de expressões locais que antes estavam à margem dos processos de patrimonialização. É verdade que o texto do artigo 216 ele também carrega certa generalização ao falar dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Uma expressão que nem sempre dá conta da complexidade da nossa diversidade, nem dos conflitos que atravessam. Mas, mesmo com essas limitações, houve avanços extremamente importantes. Um exemplo significativo é o fato de que, a partir daí, as comunidades quilombolas passaram a ser reconhecidas dentro da lógica jurídica do patrimônio cultural, o que ampliou o entendimento sobre o que deve ser protegido e por quê. Já nos anos 2000, o patrimônio material ele foi oficialmente incorporado à política de preservação cultural no Brasil com a criação do Programa Nacional do Patrimônio Material, o PNPI, pelo IPHAN. Pouco depois, em 2003, foi instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza e Material, por meio do Decreto 3.551, que criou também os 4 livros de registro para categorizar esses bens. O livro dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e lugares. Exemplos de bens culturais e materiais que foram reconhecidos no século XXI. O samba de roda do Recôncavo Baiano, o círio da Nossa Senhora de Nazaré, no Pará, o frevo, em Pernambuco, o tambor de crioula, no Maranhão, a capoeira e o ofício dos mestres da capoeira e o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Reconhecer o patrimônio material, ele é, acima de tudo, reconhecer as pessoas, as suas formas de viver, de lembrar, de celebrar e de resistir. É dar visibilidade aos saberes, às práticas e expressões que muitas vezes foram marginalizadas pelas políticas oficiais e pelo discurso hegemônico da história. Esse reconhecimento é, portanto, uma ajuda à valorização da diversidade cultural no Brasil, mostrando que o país não é feito apenas de monumentos ou grandes narrativas, mas também de rituais, danças, festas populares, comidas, modos de fazer e viver. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo episódio. O que é, afinal, o patrimônio material, como ele é reconhecido, por que ele importa tanto para a memória e para a diversidade cultural do nosso país. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu espero que essa reflexão sobre a história e a expansão do conceito de patrimônio cultural tenha feito tu pensar um pouco mais sobre as memórias que constroem o nosso país. Não esquece de ficar ligado no próximo episódio, porque vamos trazer muitas informações importantes sobre o patrimônio material, um tema que revela muito sobre quem somos e como valorizamos a nossa diversidade. Eu sou a Franciele Soares e esse é o 3º episódio do podcast Memórias Plurais. As referências bibliográficas que eu utilizei para a construção do 3º episódio foram, então, muito antes do SFAM, a Política de Patrimônio Histórico no Brasil, um texto de José Ricardo Oriá Fernandes, SFAM, Pró-Memória, Abertura Política e Novos Rumos para a Preservação do Patrimônio Nacional, um texto da Miriane da Costa Peregrino, e o livro Dicionário Temático do Patrimônio, organizado pela Aline Carvalho e Cristiane Meneghello, e o texto utilizado foi Patrimônio e a Constituição de 1988, o texto é de Iusef Campos.